Você já acordou aí? Vamos bater, hein? Vamos bater. Não acabou não. Não acabou não. Joga duro, guerreiro. Joga duro. Entrega a alma. Você tem que me ajudar a ajudar você. Entrega a alma, joga duro, bomba de coraçõezinhos. Vai bombando, vai bombando. Vai bombando, vai bombando. Vamos lá que eu tenho que jogar duro. Professor, não tem musiquinha? Não, porque o couro vai comer daqui a pouco. Apesar que a prova de direito é à tarde, né? Aí vai ser bom, porque, veja, você pode fazer a prova de português, aí saiu da prova de português, vai dar uma olhada nessas dicas que eu vou dar aqui de jogo duro total. Beleza? Na hora do almoço, né? Você que não está vendo a live. Porque o teu amigo vai falar, né? O Zuco fez uma live aí de manhã, mas jogo duro total. Aquele cara é doido. Ele fica pilhado, né? De manhã ele... Rapaz, ele não foi pra balada não, zoar e tal. Não, meu irmão, ele dormiu cedo que ele falou o seguinte: ele vai acordar cedo pra bombar com os alunos. Meu compromisso com você é sério, né? Eu não sou estelionatário acadêmico, beleza? Vem comigo aqui. Eu vou te chamar no PC pra dizer o seguinte: pega lá o teu material do aulão, né? Que eu queria bater mais no final. Eu queria bater mais no final da aula, mas né, eles não me dão tempo, eles me cortam, né? Então pega lá o seu material, né? Eu faço um estudo muito forte, eu não brinco não. Pega o seu material aí, quem foi no aulão. Quando você foi no aulão, é agressão, eu quero agredir. Se você foi no aulão, pega seu material aí. Por quê? O que eu vou fazer aqui? Eu vou só passar informações, de repente, que eu não falei no aulão, porque não deu tempo. Não é isso? Eu vou aqui abordar crime organizado, né? Os principais artigos que podem aparecer na prova, a lavagem, e aí eu dou uma repassada no meu material para ver se eu não deixei de falar nada, porque eu jogo duro total, entendeu não? Beleza? Mas eu só vou falar o que eu não falei, né? Vou ver aqui, porque de repente esqueci não deu para falar. Vocês sabem que é pouco tempo que eu tive lá, mas eu sou muito agressivo, né? Já perceberam, né? Rapidinho, o aluno fica doido. Mas hoje ele já está meio que descansado, acordou cedo, estava folheando. E como a prova de português é 9h30, ele vai assistir aqui minha live, uma horinha de live, né? Vai fazer a revisãozinha de português dele, ou senão ele vai pegar essa live depois, né? Tomara que não trave. Vamos lá então. Você tá na área aí? Você tá na área aí? Você tem que falar que você tá na área, pra gente começar logo aqui. Beleza? Você tá na área aí? Vamos lá, você tá na área. Sim, beleza. Você foi pro aulão, tá com o teu material aí? Abre lá nas questões de crime organizado e lavagem. Abre lá no crime organizado e lavagem. Abriu aí? Abriu? Bem, eu não sei, parece que a sequência ficou meio diferente, mas não interessa. Pela leitura aqui você vai saber qual questão que eu tô falando. Beleza? Vamos lá, a questão número 1, minha aqui, né? Que eu acho que de vocês é 2. Mas enfim, questão número 1 aqui, minha. Presta atenção no que eu vou ler aqui, aí você vê se é 1 ou 2. Que saiu da sequência, né? Pelo que eu vi lá no aulão. Constitui crime previsto na Lei 12.850 a conduta de promover, constituir, finalizar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, aumentando-se a pena de 1/6 a 2/3, se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Olha, questão errada. Eu aqui montei uma pegadinha. Porque se você for observar na lei de crime organizado, o artigo 2º, parágrafo 2º, menciona que as penas aumentam-se até a metade se a atuação da organização criminosa houver emprego de arma. O aumento é até a metade e não de 1/6 a 2/3. Por que eu montei essa pegadinha? Porque eu tenho uma outra causa de aumento ainda lá na lei de crime organizado. Essa causa de aumento aqui sim é de 1/6 a 2/3, mas aqui não entra arma de fogo. Entenderam a pegadinha que ele vai jogar? Ele vai tentar jogar arma de fogo aqui, ó, no parágrafo 4º. E no parágrafo 4º a pena vai ser aumentada de 1/6 a 2/3 se a organização criminosa, se há participação de criança ou adolescente, se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática da infração penal, se o produto ou proveito da infração penal destina-se a todo ou em parte ao exterior, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, se a circunstância do fato evidenciar a transnacionalidade da organização, não é isso? Veja,
O parágrafo 4º, né? Aqui sim a pena vai ser aumentada de 1/6 a 2/3. Aí ele sabe que você estudou que a arma de fogo também aumenta a pena. Só que ele vai pegar a arma de fogo e vai jogar aqui, no parágrafo 4º. Aí você vai falar, aqui não. Por quê? Porque quando for arma de fogo, a pena aumenta da metade. Deu para entender isso, a pegadinha aí? Que você não vai dar mole? Se você colocar aí, professor, entendi, pode jogar duro, pode seguir. Beleza? Você inclusive falou isso ontem. Isso aí eu tô falando de novo, né? Porque de repente você não entendeu. Eu posso seguir? Vamos então. Tu tá com a tua lei aí, né, filho? Tu não tá, porra, eu tô aqui com a minha lei. Eu quero te ajudar, mas você tem que me ajudar a ajudar você. A minha tá aqui, bisurada. Você tá com a tua aí. Não tá? Então vambora. Vamos meter o pau. Beleza? Essa seria a pegadinha. Vamos lá. Isso. Vamos bater. Essa outra questão também é muito importante, eu montei essa questão, porque essa questão aqui pode induzir muita gente a erro. Tem muita gente que não conhece esse dispositivo. Vamos lá. Conforme a Lei 2.850 de 2013, o delegado de polícia e o Ministério Público, mediante autorização judicial, terão acesso aos dados cadastrais do investigado, que informa exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação, o endereço mantido pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Se liga, a lei de crime organizado, não só a lei de crime organizado não, e da lavagem de dinheiro, prevê que o acesso exclusivamente à qualificação pessoal, veja, né, veja esses dados, né, constando essas instituições que eu falei aqui, não há necessidade de autorização judicial. Beleza? Artigo 15 da Lei 12.850. Beleza? Aí você vai ler o 15, o 16, o 17. Beleza? 15, muito importante. O cara vai jogar autorização judicial aqui, você, não, aqui não me pega. Beleza? Muita gente cai, porque acha que isso aqui é quebra de sigilo. Não é bem isso não. Né? Qualificação pessoal. Deu para entender isso? Posso seguir? Posso seguir? Vamos lá então. Vamos lá. Questão 3, né? Isso aqui a gente já fez ontem, estou refazendo com vocês aqui, falando outros detalhes que não deu para falar na aula. Considerando a relevância da colaboração prestada, professor, por que você está batendo essa lei? Cara, sei lá, amanheci, assim, esses caras vão bater na 12.850, na lavagem. É um tema que tá, sabe, ventilando, ainda mais aqui pro sul, né, Curitiba, jogo duro. Porra, vamos ver. Não sou bobo. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia nos autos do inquérito policial, com manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar o juiz pela concessão do perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial e que a colaboração seja posterior à sentença, aplicando o que couber o 28 do CPP. A pegadinha aqui, se liga, o delegado ele pode propor, né, acordo de colaboração, o STF, veja, mesmo que ainda não tenha uma decisão pacificada, mas já há uma inclinação, entendendo que o delegado de polícia ele tem legitimidade. E outra, a lei dá legitimidade ao delegado de polícia. Sem corrente do Ministério Público, entendendo que o delegado de polícia não pode propor acordo de delação, porque, veja, quem é o titular da ação penal? O Ministério Público. Entendeu? O Ministério Público tem que verificar a conveniência ou não da propositura de uma ação penal. Entenderam ou não? O titular da ação penal por força do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal é o Ministério Público. Essa é a corrente do MP. Entenderam ou não? Mas veja, a proposta de colaboração feita pelo delegado de polícia tem participação do MP. Entenderam ou não? Então essa é a inclinação do STF. Entendendo que o delegado de polícia tem sim legitimidade para propor acordo de delação. Tá? Bem, a pegadinha aqui monstra total é que se a colaboração ela é posterior à sentença, não há que se falar em perdão judicial. Porque você tem aqui, ó, o artigo 4º, parágrafo 5º, que menciona: se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade, ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausente os requisitos objetivos. Pegadinha aqui, ele vai colocar, ó, será admitida a progressão de regime, desde que presente os requisitos objetivos. Não há necessidade de requisitos objetivos no que se refere à progressão de regime. Deu para entender isso?
Beleza? Não dá aqui para aprofundar muito, mas só para você se ligar na letra da lei. E é a nossa intenção. Aqui não é uma lei, não é uma aula de crime organizado. A gente está só batendo aqui na pegadinha nas letras da lei. Bem, quando eu falo lá da colaboração premiada, isso, se liga no que eu vou falar. Se liga no que eu vou falar. Artigo 4º. Se liga no que eu vou falar, né? Tô falando os artigos aqui, claro. Depois, a aula vai acabar. Depois, você vai almoçar lá, você vai olhar o que eu tô falando e vai pra prova. Beleza? Não é ficar igual um doido lendo milhões de artigos, não. Chegar lá, você não lembra porra nenhuma. Tem que focar, guerreiro. Tem que ir no que cai. Tô te falando pra você o que cai, tá? Importante do artigo 4º. Para a concessão do perdão judicial, redução da pena, né? Até 2/3 da pena privativa de liberdade, ou substituição da pena por restritiva de direitos. Veja, a colaboração ela tem que ser efetiva. Tem que ser eficaz, né? Por que isso? Porque o parágrafo 1º do artigo 4º menciona, em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, a circunstância, a gravidade e repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Porque se o cara colabora e aquilo nada ajudou na investigação, não há que se falar no benefício previsto aqui no artigo 4º. Que inclusive o STF entende que, atendido todos os requisitos, esses benefícios do artigo 4º criam um direito subjetivo para a colaboração. O colaborador é um direito dele, subjetivo, desde que atendido todos os requisitos, né? É muito importante você verificar que o artigo 4º menciona, né? O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir a pena até 2/3, a pena de privativa de liberdade até 2/3, ou substituída por restritiva de direitos, daquele que tenha colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Veja, é alternativo. Não é isso? Como, por exemplo, a identificação de demais coautores e partidos da organização criminosa, das infrações penais por ela praticadas, a revelação da estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa, enfim. Esses objetivos aqui, basta que consiga atingir um. Não há necessidade de atingir todos que estão aqui. Então veja que não é cumulativo, alternativo. Deu para entender isso? Deu para entender? Então se liga nessa questão da colaboração posterior à sentença, tá? Outra informação importante, veja que há vamos focar aqui, veja que há na colaboração, veja que há o acordo, né? Delegado, Ministério Público, se liga, o juiz não participa dessas negociações. O parágrafo 6º menciona, o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização de acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia e o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado, o acusado e seu defensor. O juiz ele não participa de acordo de colaboração, muito embora ele venha entender pela homologação, ele vai homologar, mas veja, ele não participa do acordo de colaboração. Beleza? Tranquilo? Parágrafo 3º do artigo 4º também é importante, que menciona o prazo para o oferecimento da denúncia ou processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas medidas de colaboração, suspendendo seu respectivo prazo prescricional. Então, veja, há possibilidade aí da suspensão do prazo para o oferecimento da denúncia, como também o prazo lá da prescrição, prazo prescricional. Beleza? Fica ligado aí, tá? Fica ligado aí. Tá. Importante ainda, né? Importante, parágrafo 10 do artigo 4º. Ele menciona, as partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autocriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Vamos supor que o colaborador, ele passou informações, né? Veja, direcionando fatos criminosos a um determinado investigado. E, além disso, ele acabou passando informações que também o autoincriminam. Entenderam, não?
Se ele retrata da colaboração, né, essas informações não podem ser utilizadas em seu desfavor. Então é importante o parágrafo 10. O parágrafo 12 também é importante porque ele fala, ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Veja que, ainda que não beneficiado, né, se o juiz entender pela conveniência, né, pelo princípio do livre convencimento, o juiz entender que deve ouvir um determinado colaborador, o juiz vai ouvir, não é isso? Mesmo que ele tenha colaborado ou não, importante. E o 13 tem uma pegadinha. Parágrafo 3, ele fala, sempre que possível, o registro exato da colaboração será feito pelos meios de recursos de gravação magnética, estenotipia, não é isso? Digital ou técnica similar. Bem, a questão aqui é o seguinte, ele vai trocar esse sempre que possível e falar, obrigatoriamente, o registro dos atos de colaboração, 13, coloca o Fazulu, ele vai trocar, vai colocar obrigatoriamente, é sempre que possível. Beleza? A gente aqui tá batendo na pegada da banca, que é uma pegada meio que letra de lei, tá? Beleza? Beleza. Você não pode deixar isso. Coloca aí, parágrafo 13, coloca aí, sempre que possível, colocar o Fazulu, ele vai meter obrigatoriamente aqui, ó. Aqui não, afastou. Vem cá comigo agora. Você não pode ir para a prova sem olhar a seção 5 lá, que trata dos crimes ocorridos na investigação e na obtenção da prova. Beleza? Falando em obtenção da prova, já se liga aí, que pode cair na sua prova. Ele pode perguntar quais são os meios de obtenção de prova, quando você fala de crime organizado. Então, artigo 3º, importante, em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de prova. Olha, meio de provas, lá no crime organizado, joga duro comigo. Inciso 1, colaboração premiada, né? A gente já falava aqui, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Inciso 2, tá? Ação criminosa, inciso 3, inciso 4, fala lá do acesso a registro de ligações telefônicas. Enfim, eu não vou ficar aqui, né? Aí já se liga. Ou seja, esses meios de obtenção de provas aqui do artigo 3º são importantes. Você tem que saber, beleza? Ele vai pedir, são meios, ele vai colocar alguma diligência aqui que não entra. Então, veja, artigo 3º, você já vai dar uma lida aqui e já vai verificar quais são os meios. Calma, a gente vai lavar dinheiro, eu acho que vai cair isso também. Eu vou bater aqui, calma. Tá, importante ainda, pode cair o artigo 1º da Lei de Crime Organizado, né, que dá o conceito de organização criminosa. Ele menciona, considera a organização criminosa associação de 4 ou mais pessoas. Ele vai jogar 3. Ele joga duro. 3 ou mais pessoas, 4 ou mais pessoas. Beleza? Estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefa. Aí fala que, aí diz o seguinte, ali continua, ainda que informalmente, né? Ele vai colocar assim, ó, de forma, desde que formalizada, entendeu não? Então, ó, informalmente, né? Não há necessidade, você tem aquela estrutura toda complexa, né? Que eu digo o seguinte, de forma, digo aquela estrutura complexa formalizada, né? Veja que ainda que informalmente, tá? Com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais. Ele vai trocar, colocar um Fazulu, ele vai colocar crimes, infrações penais. Você fala, segundo a lei 12.850, não é infrações penais, crime, não é crimes, infrações penais, ou seja, contravenção entra também. Aí, ó, né? Se liga, coloca o Fazulu, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Ele troca aqui, superiores a 3, ou melhor, isso, coloca superiores a 3, então fica ligado, a lei fala 4, beleza? A 6, a lei fala 4, letra da lei. Ou que sejam de caráter transnacional, beleza? Então, artigo 1º, você não pode ir para a prova sem ir, sem saber, porque é o conceito de organização. Volta comigo aqui. Então, veja, lá na seção 5, dá uma olhada nos crimes. E se liga, porque pode cair na sua prova
uma questão em que o agente, em sede de colaboração, acaba imputando um fato criminoso a uma pessoa que ele sabe inocente. Aí tá lá você marcando difamação igual um bobão. Princípio da especialidade. Cai lá no artigo 19 da Lei 12.850, né? A difamação em sede de colaboração, artigo 19. Coloca aí o Alfa Zulu. Tu não vai estar lá, né? Aí ele dá uma questão, pode ser lá em penal especial, dando uma questão, o cara imputando fato criminoso a uma determinada pessoa, né? Durante a delação premiada aqui, ó. É no 19. Tu não tá lá marcando difamação igual um doido lá, não. Princípio da especialidade. Beleza? Então, olha, o artigo, lá na seção 5, o artigo 18, 19, 20, 21, figuras típicas. Tu tem que saber. E tu vai dar uma olhada aí. Beleza? Me ajuda a ajudar você. Vem comigo. Infiltração de agentes, né? Eu tô achando que vai cair, por isso que eu tô dando essa pegada aqui. O artigo 10 fala em relação à infiltração de agentes. Sempre sabendo que infiltração de agentes, artigo 10, né? Há necessidade da autorização judicial, não é isso? E tem condição. Artigo 10, parágrafo 2º. Será admitida a infiltração se houver indícios da infração de que trata o artigo 1º e se a prova não puder ser produzida por outros meios. Ou seja, a infiltração de agentes de polícia é um mecanismo de obtenção de prova, veja, excepcional. Beleza? Se não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Importante, prazo na infiltração. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses. Sem prejuízo de eventuais renovações, ou seja, a possibilidade de renovações. Dá uma olhada lá no artigo 190A, que fala em relação à infiltração dos agentes na internet, né, para investigar determinados crimes previstos lá no ECA. Lá tem um prazo diferente, beleza? Dá uma olhada lá. Qual, professor? Eu falei, você não pode ir para essa prova sem ler o artigo 190A. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar aqui na infiltração. Tá. Importante quando a gente menciona acerca da infiltração, porque na infiltração você tem que ter autorização judicial. Será que para sustar a infiltração, por exemplo, num caso em que o agente ele sofre risco iminente, será que o juiz ou o delegado tem que representar para o juiz, para que o juiz venha determinar a cessação daquela infiltração? Já que foi o juiz que possibilitou a infiltração, porque, veja, a demanda de autorização judicial, vem cá, artigo 12, parágrafo 3º, não há necessidade de autorização judicial. Olha o que fala o parágrafo 3º, havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operação será sustada mediante requisição do Ministério Público. O Ministério Público, né, fala lá com o delegado para sustar, ou pelo delegado de polícia, ou seja, o delegado de polícia de imediato ele susta a infiltração. Dando imediata ciência ao Ministério Público e Autoridade Judicial, ou seja, o juiz é só comunicado, joguei duro com você. O juiz é só comunicado. Beleza? Entendeu? O juiz determina, mas para assustar o juiz é só comunicado quando há essa situação aqui, iminente risco àquele infiltrado. Beleza? Tranquilo? Então, fica ligado. É importante você saber também que o pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, né? Veja que o artigo 11 menciona: o requerimento do Ministério Público, representação do delegado de polícia para infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, se liga, quando possível, os nomes ou apelido das pessoas investigadas e o local da infiltração. Se liga, coloca o Alfa Zulu. Ele vai colocar aqui, ó, obrigatoriamente, né, os nomes ou apelido das pessoas investigadas e o local da infiltração. Aqui não. Aqui não, coloca o Alfa Zulu. Ele vai colocar obrigatoriamente, beleza? Então se liga, quando possível, lá no artigo 11, quando possível, né, os nomes ou apelido das pessoas investigadas e o local da infiltração. Entenderam? Ó, pessoas investigadas, não é um infiltrado. Entenderam? Isso aqui pode te levar a um erro. Porque você, como são pessoas investigadas e o local da infiltração, obrigatoriamente tem que ter o nome dos caras. Olha aí, ó, quando possível. Beleza? Jogou duro? Jogou duro. Tá? Infiltração, então, importante. Volta comigo aqui, que a gente está jogando pesado demais, quando a gente trata da infiltração,
que tem mais um dispositivo aqui muito importante, né? Que fala acerca da exclusão da culpabilidade. Voltar para cá, jogador no total comigo. Beleza. Artigo 13. Se liga só o que eu vou falar. Tá. Primeiro, o 13 é importante porque ele fala do excesso. Olha aí, você não é policial, né, delegado e tal, e você nem sabia que aquele agente infiltrado ele não pode se exceder na missão dele, não é isso? Já que esse agente infiltrado, professor, quando ele está nessa organização criminosa e veja, ele é obrigado a matar alguém, a questão, professor, você está falando aqui é que ele não é punível. E aqui, professor, tem uma das alternativas que menciona que ele está no estrito cumprimento do dever legal. Não. Professor, mas ele não está cobertado por uma excludente de ilicitude? Não. Aí que te pega. Beleza? Veja que menciona o artigo 13. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados, que eu acabei de falar agora. O importante é o parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado, no curso da investigação, quando inexigível a conduta diversa, ou seja, é exclusão de culpabilidade. Joguei duro com você. Aí ele vai meter excludente de ilicitude aqui, você vai igual bobo. Porque você acha que ele está, né? Veja, a lei, né, possibilitando a infiltração. Então, se ele mata alguém como agente infiltrado, você acha que ele está cobertado por um excludente de ilicitude. Quando menciona o parágrafo único, que é inexigibilidade contra diversa, né? Que é causa de exclusão da culpabilidade. Entenderam ou não? A exclusão da culpabilidade. E não da ilicitude da conduta. Joguei pesado? Se eu joguei pesado, você me fala que eu tenho que seguir. Entenderam ou não? Então se liga, né? Deu para entender essa? Inexigibilidade contra diversa. Ele vai jogar excludente de ilicitude, você não vai nessa. Entendeu? Qual o artigo? Pegada de monstro total. Artigo 13, parágrafo único. Né? Não pode, né? Deve ter entrado agora, que a pegada aqui, né? Lá, ó, segue o baile, porque tá sabendo que o jogo tá pesado. Artigo 14, também é importante, porque fala em relação aos direitos do agente. Professor, é aula de crime organizado? Não é, porque aí a pegada é ser mais de monstro. É só dicas aqui rápidas, né? Veja, não tenho tempo. Aí eu tô dando aqui pelo menos para salvar alguma coisa, sei lá. Beleza? Não é uma aula que aí eu precisaria de mais tempo. Você sabe como eu jogo duro. Você tá falando muito rápido. Ritmo de aulão. Que eu quero ver tudo que eu não falei aqui. Beleza? Não deu para falar isso tudo aqui no aulão. Vem comigo. Por isso eu acordei cedo. Você é doido mesmo, eu sou. São direitos do agente infiltrado. Artigo 14. Beleza? Você vai dar uma olhada lá. Beleza. Para fechar aqui a infiltração, para eu passar para lavagem de dinheiro, importante você saber o posicionamento do STF. Eu falei já para vocês que não é possível a condenação com base exclusivamente nas delações, a chamada delação cruzada. Beleza? Outro ponto importante, eu já tinha até mencionado, o STF menciona. Não obstante tenha havido inicial colaboração perante a autoridade policial, as informações prestadas perdem relevância na medida em que não contribuem de fato para a responsabilização do criminoso. Ou seja, a eficácia objetiva da delação. A delação tem que ser eficaz, eu já tinha comentado isso com vocês. E também o STF deu uma decisão muito importante. Ele fala o seguinte: o fato do colaborador não ter idoneidade, isso não quer dizer que, e demonstrar desconfiança, né, da delação dele, isso não quer dizer que torna o acordo ilícito, né, ensejando a ilicitude das provas derivadas. Beleza? Não é porque o cara não tem idoneidade que a delação dele não vai servir. Tá? STF com essa pegada aqui. Tranquilo? Importante aí então. Beleza. Eu agora vou... que eu já tinha falado, ação controlada. Tá. Beleza. Eu vou falar da ação controlada agora. Ação controlada. Tá? Ação controlada, que é o retardamento da intervenção policial administrativa. Lá na lei de crime organizado, basta a prévia comunicação quando se trata de ação controlada. Se eu estou tratando de lei de drogas, eu tenho que ter autorização judicial. A gente viu isso lá no aulão, beleza? Importante você saber que o advogado, até o encerramento da diligência, ele não tem acesso aos autos.
né? Veja que até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público ou ao delegado de polícia, de forma a garantir o êxito das investigações. Beleza? Importante aí. E outra, artigo 9º da lei, que menciona: se a ação controlada envolver transposição de fronteiras ou retardamento da intervenção policial ou administrativa, somente, olha a condição, poderá ocorrer com a colaboração das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga, extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Importante, então, é essa condição aqui: se a ação controlada envolver transposição em fronteira. Eu tenho uma condição para que isso ocorra, qual seja a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado. Beleza? É uma condição, fica esperto aí, tá? Na ação controlada também eu tinha falado para você para dar uma lida. Vamos lá agora para a lei de crimes, lavagem de dinheiro, mas antes, deixa eu ver se eu dei aqui, se a gente resolveu todas as questões, tá? A minha 1, né, que falava: constitui crime da 12.850, a conduta de promover, constituir, financiar, integrar, aquela que a gente já tinha visto. Eu dei como errado e tal, deixa eu ver aqui. Tá, aquela colaboração seja posterior à sentença tá errada, né, porque não há que se falar em perdão judicial, já tinha falado. Deixa eu ver se eu resolvi. Beleza, vamos lá para a lavagem. Vamos para a lavagem. Primeira questão da lavagem. Constitui crime previsto na Lei 9.613 a conduta de ocultar ou dissimular, na origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de crime, não abrangendo, portanto, a contravenção penal. É a questão errada, eu dei no aulão, né? Por quê? Porque a contravenção entra, porque a lei menciona lá: ocultar, dissimular, artigo 1º, a natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade de bens ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Então, veja, a contravenção também entra aqui. Beleza? E eu tinha falado lá que a lei de lavagem de dinheiro é considerada uma lei de terceira geração, né? Por quê? Porque a lei, veja, ela menciona a infração penal. Segunda geração, rol taxativo. Primeira geração, trata apenas do tráfico de drogas. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, fique esperto. Eu vou para a questão número 2. Essa questão número 2, pessoal, já caiu em prova, né? E é muito importante porque, veja, há a possibilidade da representação do delegado de polícia para decretar medidas assecuratórias, né, de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado ou existente em nome interposto de pessoas. Tá? Então, o artigo 4º é importante, beleza? O artigo 4º e os parágrafos são importantes, você vai ler antes de ir para a prova, que há uma possibilidade, né, do delegado representar aí por essas medidas, beleza? Tá, eu vou para a questão, o artigo 4º e o 4º A também. Eu vou para a questão número 3, né? Então, veja, a questão de número 1 deu errada, né, professor? Dei. Questão número 2, correta. Professor, que material? É do aulão adelante, os alunos que foram no aulão adelante. Porque eu não estou entendendo nada, é isso aí. Não jogou duro? Como é que você quer entender? Aqui é pegada duro. E agora eu vou falar aqui da parte especial, uns detalhes que eu não falei. Por isso que a pegada aqui tá rápida. Vem comigo aqui. Eu vou fechar 1 hora de live, que até 8 horas da manhã meu aluno vai tomar o café dele e vai para a prova. Fazer português, depois ele vai dar uma olhada na live e vai assistir aí, vai jogar duro comigo. Questão 3. A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, não sendo puníveis os crimes previstos na Lei 9.613, com desconhecido isento de pena autor ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. É importante, né? Eu tinha falado isso para vocês. O crime de lavagem de dinheiro ele é autônomo em relação à infração antecedente, muito embora seja considerado aí parasitário, né? Acessório, né? Muito embora mantenha uma ligação, mas ele é autônomo, beleza? Então, veja, eu tenho que ter a dupla causa, né? A justa dupla causa, né? Ou causa duplicada. Justa causa duplicada, melhor dizendo. Eu tenho que ter o indício da infração penal, da infração antecedente, indícios da infração antecedente, não é isso? Veja, e também a justa causa da propositura da ação de lavagem, beleza? É importante você saber que, mesmo que os autores da infração antecedente, né, um autor da infração antecedente seja desconhecido ou isento de pena, aquele que realizou aquelas condutas previstas aqui na 9.613, ele vai responder penalmente, né? Porque menciona lá
o artigo 2º, parágrafo 1º. A denúncia será instruída com indício suficiente da existência da infração penal antecedente. Aí você vai colocar aqui que é a chamada denominada justa causa duplicada. Isso. Aí continua. Sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido o isento de pena ao autor ou extinta a punibilidade da infração antecedente. Ou seja, ainda que haja extinção da punibilidade, né, da infração antecedente, ainda que o autor não seja punido, né, isso, ou desconhecido, o cara responde pela lavagem. E sempre falando que é possível aí o agente responder pela autolavagem, né? Ele pratica um crime e ele mesmo vem ocultar aqueles valores, né? Por exemplo, colocando aqueles valores dentro do sistema financeiro. A gente vai ver aqui as etapas da lavagem também, isso a gente já tinha visto ontem. Beleza? Então, para fechar a lavagem aqui, para eu passar para a parte especial do código, alguns detalhes que eu não falei que eu vou falar. Importante, o artigo 1º, parágrafo 5º. Você não pode ir para a prova sem ler o artigo 1º, parágrafo 5º da Lei de Lavagem de Dinheiro. Porque ela trata da delação na órbita da lavagem. Beleza? Então você vai pegar a delação da lei de drogas, a colaboração da lei de drogas, é importante. Você vai pegar a colaboração da 12.850 e você também vai pegar a colaboração da lavagem de dinheiro. E vai colocar uma do lado da outra e ver a diferença. Você vai verificar que lá na lei de drogas não fala em relação na colaboração lá na lei de drogas, não fala em relação a perdão judicial. Aí ele tira o perdão judicial que tem aqui na lavagem, que tem no crime organizado e joga lá na droga. E você tá lá marcando, que é colaboração, que o cara, né, recuperação, tal. Vai dançar. Lá no 41 não entra perdão judicial. Beleza? É isso, pessoal. Essas são as pegadinhas de letra de lei. Tá? Importante ainda, lei de lavagem, artigo 1º, parágrafo 4º, porque trata de uma causa de aumento. Veja que, quando se trata de lavagem de dinheiro, a pena será aumentada de 1 a 2 terços se os crimes definidos nesta lei, ou seja, na lei de lavagem, forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Então é muito importante essa causa de aumento da lavagem, por quê? Porque, veja, manter uma ligação com a lei de organização criminosa. Entendeu? Se eu sou examinador, peço uma questão dessa. Por quê? Porque hoje é o que está ocorrendo no Brasil, né? Organizações criminosas praticando lavagem. Então você tem que entender que é o quê? Uma causa de aumento de pena no que se refere aos crimes previstos na Lei 9.613. Olha a pegada de monstro total, artigo 1º, parágrafo 4º. Então é importante você saber que a pena aumenta de 1 a 2 terços. Ele coloca a metade, coloca aí o malfaso 1. Essa aqui é boa. Essa é boa. Beleza? Tranquilo. E o artigo 17b, olha que lindo. O artigo 17b mantém uma íntima ligação com o artigo 15 da Lei de Crime Organizado. Porque aqui também no 17b, a autoridade policial, você não vai fazer concurso para delegado? Aí, você está investigando um crime de lavagem. Você precisa saber a qualificação do agente, né? Qualificação, por exemplo, filiação, endereço. Será que eu posso pedir a justiça eleitoral? Vem cá, filho. Vem cá. Vem cá. 17b possibilita o delegado pedir diretamente, sem necessidade de autorização judicial. Olha aí você querendo colocar autorização judicial nesse procedimento. Olha o que menciona o 17b da Lei de Lavagem também, que é similar ao artigo 15. A autoridade policial, o Ministério Público, terão acesso exclusivamente aos dados cadastrados do investigado, que informe agora, olha, dados cadastrados que informem o quê? Qualificação pessoal, filiação, endereço, independente de autorização judicial. Joga duro, filho. Joga duro. Ele vai tirar esse independente de autorização judicial, vai fazer igual eu fiz, colocar mediante autorização judicial, você troca e fala que não, respeita, porque o 17b eu tô ligado que não precisa. Né? Aí teu concorrente que não assistiu às aulas do Zuc, tu viu aquela lá? Qual é? O cara mandando lá, como é que o delegado vai ter acesso a cada, veja, dados cadastrais, né? Veja lá nas instituições financeiras, aí é quebra de sigilo, tu viu? Colocando lá que não precisava, que não precisava de autorização judicial, tu viu, né? Eu falei, não, eu vi. Tu marcou o quê? Aí tu, não, realmente não precisa. Como é que é? Falei, rapaz, tem que assistir a aula do Zuc lá, meu irmão. 17b, lavagem de dinheiro. Ele falou essa porra de manhã. E outra coisa, pra te dar um bisu, pra você já estudar pra São Paulo, que você tá todo desviado, lá na Lei de Crime Organizado também tem um artigo 15. Ensina pra ele, entendeu? E nessa pegadinha mostra demais. Vem cá.
Lá, pode fechar agora a lavar dinheiro para eu fechar aqui, que eu vou fechar em 1 hora, né? 1 hora de live aqui, só falando das coisas que eu não falei. Se liga então na autolavagem, né? Autolavagem eu tinha falado, nas etapas da lavagem. Vou tentar mandar um inglês aqui, se você fala inglês, quebra meu galho, beleza? Porque, veja, eu tô aqui querendo te ajudar, não vai ficar rindo de mim não. Primeira etapa da lavagem, ou fases da lavagem, beleza? Colocação, ou placement, tá bom? Assim, placement. Beleza? Pode aparecer em inglês. Você que é bom de inglês, escreve aí pra gente, né? Placement. Isso, que pode aparecer aí. Escreve aí, pro aluno saber, porque tem prova que o cara joga em inglês. Ele não manda aqui colocação, não. Ele bota lá a fase da lavagem, onde há fracionamento de grandes quantidades. Isso aí, ó, ajudando, ó. Jogando duro demais, é o pessoal do inglês aí. Beleza. Segunda fase, de simulação. Vê se eu vou falar certinho. Lauren. Joga aí, Lauren. De simulação. O que é isso? É realização de negócio, é o mascaramento da origem do dinheiro, né? Desde a transferência, envio de dinheiro. Aí, ó, Lauren. Meu parceiro aí, bom do inglês. Segunda fase da lavagem. E a terceira fase da lavagem, olha só como vou mandar legal. Joel Silva. Integration. Manda aí, guerreiro. Quebra meu galho. Isso, terceira fase. Então agora em português, né? Joguei de inglês aqui, deu uma forçada. Português. Colocação, primeira fase. Segunda fase, dissimulação, né? Colocação ou placement. Dissimulação ou Lauren. Integração ou integration. É a terceira fase. Beleza? Primeira, colocação, placement. Dissimulação, Lauren. E a terceira fase, integration, ou integração. Importante você saber o que ocorre nas fases. Na colocação, fracionamento de grande quantidade. Dissimulação, mascaramento do dinheiro. Integração, veja, o investimento daquele dinheiro no sistema financeiro, como, por exemplo, compra de imóveis, não é isso? Compra de obras de arte, né? Veja, é a integração, ele acaba integrando aquele dinheiro que agora tem uma aparência de um dinheiro limpo. Beleza? E eu tinha falado isso ontem no aulão. Se o agente praticou um roubo de um banco e ele com esse dinheiro comprou um imóvel no nome dele, não há que se falar em lavagem. Por quê, professor? Porque ele não está ocultando. Se ele comprou o nome dele, né? Veja, ele não está ocultando. Está lá, inclusive, no nome dele. Beleza? Então não há que se falar de lavagem. Agora, se há a compra desse imóvel no nome de uma outra pessoa, né, aí já está ocultando, quando na verdade é dele, né? Ele tá usando um laranja. Aí você tem a ocultação. Outra coisa importante é a teoria da cegueira deliberada, né? Que inclusive foi utilizada lá na ação penal 470 no mensalão. A teoria da cegueira deliberada, também chamada de teoria do avestruz, busca identificar o dolo eventual, não é dolo direto não. Dolo direto não precisa da aplicabilidade da teoria. Busca identificar o dolo eventual, objetivando responsabilizar o agente que deliberadamente se coloca na posição de desconhecer, né, a origem lícita do dinheiro. Beleza? Importante, né? Torre de vigia, eu já tinha falado para vocês também, órgão responsável por avisar movimentações financeiras estranhas. Banco, contadores imobiliárias, né? Avisar lá o COAF. Deu para entender, pessoal? Eu agora fecho a lavagem aqui, né? A gente deu uma boa... E vou aqui para a parte especial. Na parte especial, eu só vou falar aqui, na parte que eu tratei lá do aulão, que foi patrimônio, dignidade sexual, das coisas, de detalhes, de repente, que eu não falei. Que eu não falei, porque o que eu falei eu não vou falar, não. Tá? Eu lembro que eu não falei lá, porque não deu, a causa de aumento de repouso noturno, a majorante lá no furto. Primeiro bizu que eu quero te passar. Não há horário fixado. Você tem que verificar em que momento, né, aquela cidade, veja, ela adormece. Entenderam ou não? Possa ser que repouso noturno no interior seja a partir das 19 horas, são pessoas que acabam se recolhendo mais cedo, 20 horas. Em São Paulo, por exemplo, não há que se falar em repouso noturno às 21 horas. Por quê? 21 horas a cidade está movimentada. Entendeu? Não há, então, aqui não há horário fixado. Beleza? Outro detalhe, quando eu falo em repouso noturno, o agente adentrou a residência, mas ninguém mora naquela residência. Não há necessidade que essa residência seja habitada, quando eu trato de repouso noturno. Terceira dica que eu não dei no aulão e vou dar agora.
A causa de aumento do repouso noturno, a majorante, se aplica às qualificadoras. STJ com essa pegada de monstro total, deixando inclusive um entendimento anterior. Ou seja, se o tício, mediante escalada, entrou em uma residência por volta aí de 1h30 da manhã, né, ele vai responder por furto, mediante escalada, coincidência da causa de aumento. Beleza? Outro ponto importante que não deu para falar no aulão, porque eu jogo duro demais. Veja, aí muita coisa não tem como, mas eu vou dar o bizu aqui. Furto mediante destreza. STJ, com a pegada que você tem que comprovar que o agente se utilizou de habilidade, né? Aquela habilidade específica. Muito importante quando você fala do furto mediante destreza, é que você pode pensar que não há possibilidade do furto mediante destreza tentado, quando há. Tá? Como assim, professor? Porque eu aprendi que quando o agente puxa a carteira, se ele sentir, é porque não ocorreu a destreza. Beleza. Puxou a carteira, não puxou, o cara tá sentindo? Tá. Ocorreu a inversão da posse? Ainda não. Mas ele tá puxando aqui? Tá. O cara tá sentindo? Tá. É furto mediante destreza tentado? Não. É furto simples. Por quê? Porque o cara percebeu. Então, professor, me dá um exemplo desse furto mediante destreza tentado, porque eu não estou conseguindo visualizar. Eu te chamo no percebe e digo, quando ele estava puxando a carteira, invertendo a posse ainda, que ainda não tinha invertido, uma terceira pessoa observou. E essa terceira pessoa falou, olha aí, ó, puxando sua carteira. Aí ele, opa, segurou, antes da inversão da posse. Entenderam ou não? Então, furto mediante destreza, na forma tentada, é possível, desde que um terceiro observador visualiza a ação e avisa a vítima. Porque em relação à vítima, ele estava puxando, ele tinha destreza. Deu para pegar essa? Em relação à vítima, ele tinha destreza. Um terceiro observador falou, opa, aí ó, tá puxando. Né? Então fica ligado. E, né, fica ligado aí, né? Fica ligado. Então, se já correu a inversão da posse, o cara correu, pela teoria da Morse, vai ter furto mediante destreza consumado. E outra coisa que eu também não falei no aulão, vou falar aqui. Mas deixa eu falar nas lives. Ponto importante também, né? Ponto importante. Fala, professor, fala assim. Na questão da destreza, a vítima tem que estar consciente, né? Porque se o agente puxa a carteira da pessoa embriagada, não há que se falar em destreza. Por quê? Mesmo que ele tenha se utilizado de habilidade específica, né? Em comum. Por quê, professor? Porque se a vítima está embriagada, como você vai mensurar a destreza a uma pessoa que está embriagada? Como você vai dizer que ela não poderia perceber o furto da carteira? Né? Pessoa embriagada, pessoa dormindo, não há que se falar na destreza, beleza? Tranquilo, tranquilo. Só vou falar do que eu não falei. Deixa eu ver, falei. Bacana. Deixa eu só ver o que eu não falei aqui. Rapaz, eu joguei duro demais, eu falei muito ontem. Falei da súmula 554, que só aplica ao estelionato na forma do cheque, na emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, né? Que não se aplica ao caput, falei, né? Isso aqui eu bati. Só vou falar o que eu não falei, pessoal. Será que o STJ vai pedir isso, cara? Não é questão com essa banca, mas vamos cá. STJ no roubo, tá? STJ no roubo. Roubo praticado no interior de coletivo, em face de patrimônios distintos, diversos patrimônios, beleza? Ainda que no mesmo contexto fático, concurso formal de crimes, e não há crime único, tá? Concurso formal de crimes, eu tenho ali diversos delitos de roubo. Tá? A decisão do STJ muito interessante aqui, é que o STJ, por questão de política criminal, entende que é concurso formal de crime perfeito e não imperfeito. Porque em tese seria imperfeito. O cara tem, né, veja, dolo e subtraindo diversos patrimônios, num contexto só. Mas só se você jogar pelo imperfeito, o cara vai pegar 30 anos de cadeia, né? Porque olha a quantidade de vítimas. Entendeu? Então o STJ entende que seria um concurso formal, aí ele entende como perfeito. Mas não há que se falar em crime único. Bem, STJ ainda, abordagem, né, a mais de uma vítima e somente um patrimônio subtraído. O Tício abordou a Mévia e o Caio. Ele subtraiu, apontou a arma tanto para a Mévia como para o Caio, mas subtraiu o patrimônio só da Mévia. Eu sei só um delito de roubo, muito embora a grave ameaça tenha sido empregada em face dos dois. Deu para entender? Professor, se ele leva o celular da Mévia e o celular do Caio, 2 crimes de roubo. Beleza? 2 crimes de roubo. Legal? Concurso formal aí. Por quê, professor? 2 patrimônios subtraídos. Beleza? Legal.
É importante também uma decisão do STJ, que lá está jurisprudência tribunais, sei lá, essa banca pode viajar. Decisão do STJ, roubou um veículo, dentro desse veículo tinha um talonário de cheque. Aí o cara assinou o cheque, foi lá no banco e sacou o dinheiro. Deu para entender? Ele roubou um veículo, no veículo tinha lá um talão de cheque, ele pegou esse cheque, assinou e foi no banco sacar o dinheiro. STJ, 2 crimes, roubo e estelionato. Não há que se falar em pós-facto impunível no que se refere ao estelionato. Pegada de monstro total, beleza? Fica ligado aí. STJ ainda, o agente roubou o veículo e depois ligou para a vítima falando, olha, se você não me der o dinheiro, eu vou atear fogo nesse veículo que eu roubei de você. STJ, pegada, roubo e extorsão, tá? A ameaça de mal grave, né? Em relação ao patrimônio, né? Veja, ameaça de dano, né? Melhor dizendo. Dano caracteriza grave ameaça, para que se venha figurar aí a extorsão e também aquela decisão do STJ também que você está aí careca de saber em relação à ameaça, né, de trabalhos espirituais também, para falar lá em relação à extorsão, né, para caracterizar grave ameaça. Eu falava com a aluna ontem, né, só para matar, o roubo de uso configura roubo, doutrina majoritária nessa pegada, apesar que tem o professor Rogério Greco, entendendo que o roubo de uso é constrangimento ilegal. Roubo de uso configura roubo. Eu estou falando roubo de uso, não estou falando furto de uso. Furto de uso é fatatípico, agora o roubo não. Por quê? Porque o roubo você tem 2 condutas, o constrangimento e a subtração. Beleza? Por isso que não há que se falar em atipicidade do fato. Tá? Importante, inclusive a STJ tem decisão nesse sentido aqui. Tá, vamos ver aqui mais alguma coisa que eu não falei, né? Só vou falar o que eu não falei, beleza, pessoal? Tá, latrocínio, falei bem do latrocínio, mas eu esqueci de falar que trata-se de um crime contra o patrimônio. Competência, juiz singular, né? Não há que se falar em tribunal de júri, né? Falei do latrocínio versus erro na execução. Tá. Lá no roubo com restrição de liberdade da vítima, vem cá. Se o Tício, ele roubou o veículo da vítima, né? E ele está com essa vítima há um dia, por exemplo, se liga. Roubo com restrição de liberdade da vítima? Aí não. Porque no roubo ele menciona roubo com restrição de liberdade da vítima. E não privação. Coloca o alfa-azul, guerreiro. Coloca. Restrição é momentânea. Privação é uma coisa mais alongada. Entendeu? Então, se ele roubou o veículo da vítima, está com a vítima 1, 2 dias e depois libera a vítima, eu tenho roubo, chama no percebedigo, e sequestro. Não há que se falar só roubo com restrição de liberdade da vítima, não. 1, 2 dias, não. Entenderam, não? Tício subtraiu o veículo da MEV, mantendo o MEV em seu poder durante 48 horas. Roubo e sequestro. Entenderam, não? Professor, mas não seria roubo com restrição de liberdade da vítima e sequestro? Não, né, filho? Aí você está utilizando a restrição de liberdade da vítima lá com a majorante e também para configurar o sequestro. Não, né? Deu para pegar? Você pegou? Coloca aí. Você tá aí? Ou você me abandonou aqui, eu tô jogando duro total. Quero fechar aqui, 1 hora, vou fechar. Faltam 7 minutos. Você tá aí comigo ou não? Se você não estiver aí comigo, eu vou parar. Porque você tá aí na área. Você tá aí, que eu tô aqui jogando duro pesado. Rapaz, acho que você não tá aí não, né? Porque... Ah, tá, então vamos embora. Tá, vamos ver aqui na extorsão que eu não falei, beleza? O que eu falei não tem mais como falar, né? Tá, extorsão, sequestro... sequestro relâmpago, né? A gente tratou ontem, eu não vou tratar aqui. Tá, a extorsão virtual. Eu tinha falado ontem, né? O cara liga. Que eu tô aqui com a sua filha, não sei quem, que causão. É extorsão, beleza? Um falso sequestro no telefone, é extorsão. Não vai marcar outro delito, é extorsão. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Só vou falar o que eu não falei, né? Tá. É importante que eu falava para vocês lá na extorsão, agora extorsão mediante sequestro, extorsão mediante sequestro. Extorsão, consumação, exigência, mera exigência. Extorsão mediante sequestro, consumação, cerceamento de liberdade da vítima. Extorsão mediante sequestro, cerceamento de liberdade da vítima. Extorsão, mera exigência. Cuidado com a diferença. Vem comigo aqui. Lá na extorsão mediante sequestro, essa aqui é boa para cair. Vejam o que prevê o artigo 159, parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso,
O concorrente que o denunciar à autoridade facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Ele vai jogar perdão judicial aí. Ele vai jogar, coloca aí um 5 para o quarto. Veja, redução da pena, né? Tem apenas redução da pena de 1 a 2/3. Aí ele vai colocar lá perdão judicial. Entendeu? Todo esse tipo que você tem uma possível delação, eles adoram jogar perdão judicial para você cair. Aí você tem que se ligar que algumas situações em que há colaboração não há que se falar em perdão judicial. Você que tem causa de diminuição, como por exemplo, lá na lei de drogas, aqui na extorsão mediante sequestro, né? Veja, olha, como for praticada, né, em concurso de pessoas. Entendeu ou não? É importante, né? É importante. Ah, isso aí que eu não tinha falado. Temos que novas que eu falei, tal. Extorsão mediante sequestro na forma simples como qualificada é considerado crime hediondo. Na extorsão, só na forma qualificada, o resultado morte é considerado hediondo. Então fica, ó, extorsão, resultado morte, 158, hediondo. 159, simples e qualificada, extorsão mediante sequestro, hediondo. Beleza? Isso aí. Vamos lá. Tá, receptação culposa, né? Pedi para você dar uma olhada. Tá, vem cá. Lá na receptação, o agente ele não pode ser partícipe ou autor da infração antecedente. E outra coisa, se a infração antecedente ocorre na abolição crimes, a receptação cai. Como assim? O Tício furtou um veículo, beleza. Aí o Mévio comprou o veículo. Mévio, sabendo que o veículo é produto de crime, cometeu receptação. Aí sai uma lei dizendo que furto não é mais crime, a receptação do Mévio cai. Entendeu? Abolição crimes do crime anterior. Beleza? Agora, se for a questão de absolvição, não. Né? Você continua o crime, mas o cara não vai ser responsabilizado por crime. Mas crime existe. Beleza? O cara continua lá na receptação. Tá? Estou falando em relação à infração antecedente, né? E ele continua na receptação lá. Tá? Fica esperto aí. A receptação culposa, tá? Lá no artigo 180, parágrafo 3º, é importante também. Outra coisa. Produto de crime. Produto de contravenção não entra lá na receptação. Beleza? Importante, né? Produto de crime. Eu falei também que vai cair, não tem como não cair. 180, parágrafo 6º e o 180A. 180, parágrafo 6º e o 180A. Vai cair. E o 180, parágrafo 4º. Eu falei para vocês que objeto de ato infracional caracteriza a receptação. Falei para vocês que se um louco furtar um carro e o cara comprar o carro sabendo que aquele louco furtou, caracteriza a receptação. Porque a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Entendeu? Aqui é até muito interessante, porque aqui você percebe que o código, apesar de todo mundo diz que o código adotou a teoria tripartido, eu entendo que adotou a bi, mas tudo bem, né? Bipartido, conceito de crime, né? Quando você fala lá, conceito analítico de crime. Porque ele fala, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena, o autor do crime. Ou seja, o louco, ele é isento de pena. Aí ele fala, o autor do crime, ou seja, então o louco comete crime. E se o louco comete o crime, o louco não tem culpabilidade, crime é fato típico antijurídico. E a culpabilidade, pressuposto da pena. Aqui, ó. Não, você lendo aqui, concorda? Mas vai fazer o quê? Todo mundo fala, adotou conceito tripartido, crime é fato típico antijurídico, culpável, beleza. Mas quando você começa a ler o Código Penal, você começa a verificar que, na verdade, o Código Penal adotou o conceito bipartido. Olha aqui, ó, esse aqui é um exemplo. Ele fala, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime. Isenção de pena, conceito de culpabilidade. Entenderam? Beleza. Receptação de arma de fogo, eu já tinha falado no aulão, por isso que aqui eu não estou repetindo, né? Comete 2 crimes. Receptação e adquirir arma de fogo. Permitido ou restrito. O STJ com essa pegada aí. Tá? Não comete um só não. Não há que se falar em princípio da especialidade não. Beleza? Só pelo estatuto não. Já tinha falado. Então, 180, parágrafo 4º, você vai olhar. 180, parágrafo 6º, 180A. E também o 180, parágrafo 5º. Beleza? Isso é a leitura rápida, pessoal. Esses artigos aqui, na hora do almoço ali, 40 minutos você vai ver isso aqui. Beleza? Vamos fechar aqui. Deixa eu ver só o que eu não falei. Beleza? O que eu falei. Só o que eu não falei. Não dá aqui pra gente fazer, né? Um aulão, um adelante, jogo duro total. Nessa 1 hora aqui, né? Tá. Se liga aí. Vai de novo lá, que você não foi lá e eu te falei. Vai lá no 226. O artigo 226 trata lá de causa de aumento nos crimes sexuais. Ele vai tentar te armar uma pegadinha. O inciso 1 aumenta a pena de 4ª parte.
se o crime é cometido em concurso de 2 ou mais pessoas. E o inciso 2 aumenta a pena da metade. Aí você tem outras situações. Ele vai pegar essa circunstância aqui do inciso 1, do artigo 226, e vai trocar. Aí ele vai colocar, aumenta da quarta parte, se o crime é cometido em concurso de 2 ou mais pessoas. Ele vai inverter. Entenderam? Porque você sabe que aumenta a pena, aí ele vai e inverte. E aí aumenta de quanto? Aí é aqui que ele vai te pegar. Beleza? Contemplação lascívia, eu falei para vocês também, com STJ, né? Não há necessidade do contato físico, eu tinha falado, tá? Acho que aqui... Pessoal, é isso. 1 hora de live, né? Também não pode ser uma coisa muito longa, porque o aluno vai dar uma olhada a isso na hora do almoço. Veja, a gente aqui, né? Passamos aqui diversos bizus, né? Eu fiz o que eu podia fazer, sem se falar do aulão, das informações que a gente deu ontem. Fico feliz, né, de ter fechado essa live aqui, deve ser 8 horas agora, né? E é isso, nosso compromisso com vocês é sério, né? Ninguém brinca, não. Vocês perceberam lá no aulão, agradeço os alunos que estavam no aulão, realmente eu sou pilhado, né? Sei lá, eu sou assim, né? Eu não tive essa ajuda que vocês estão tendo. Na minha época, né, que eu me preparava para o estudo, não tinha ninguém para me orientar, não tinha ninguém para fazer revisão de live, não tinha nada. Eu tinha que correr atrás sozinho. Agora, só que Deus, sozinho não, porque Deus me ajudou. Então Deus me deu uma missão, ajudar outras pessoas. Não é porque hoje eu tenho 12 anos, não são 12 dias, né? Não são 12 meses, são 12 anos no cargo de delegado de polícia, né? Mais uns 18 aí na vida militar. Veja, que eu tenho que achar que eu sou, e hoje por ter uma certa didática, né, que agrada um pouco vocês, que eu sou um super, o Zucker não sei o que, nada a ver. Vocês já perceberam, eu sou uma pessoa muito simples, eu sou assim. E hoje eu não posso me furtar dessa missão, né, que é ajudar vocês. Eu fiz aqui uma revisão para você que pagou, para você que não pagou, enfim, para você que gosta da minha aula, para você que não gosta, enfim, aqui você pegou uma revisãozinha aqui, curta, né, beleza? E eu não posso deixar de ajudar, né? Então não é porque eu não fui ajudado por ninguém, que eu tive que ralar sozinho, né, aprender na marra isso aqui. Eu falo sempre para vocês, quando eu sair da faculdade, veja, pessoal, direito de concurso é outro direito, não é aquele direito em faculdade lá não, e o cara te ensina a legítima defesa, sabe? Qual é a legítima defesa, professor? Os caras, né, veja, uma agressão injusta, aí você pode agir em legítima defesa, mas ele não fala dos outros requisitos, né? Conhecimento da situação justificante, não é isso? Proporcionalidade, isso aí você vai aprender ganhando porrada em reprovações em concurso público. Aí eu falo assim, olha, eu tenho que aprender o direito de concurso, que é o direito de correntes doutrinárias, que é o direito de, sabe, de pegada de monstro, de ver onde estão as pegadinhas, o que o cara pode fazer ou não. É onde você aprende a estudar com maldade, é uma outra situação. Entenderam ou não? Então, esse fato, o cara saiu da faculdade e passou direto para concurso. Pô, tem alguma informação aí que não está muito clara. Professor, tem muitos aí que estuda, vê a aula do Zuc, o cara tá na faculdade, mas o cara estuda, né, veja, questões de concurso, irmão. O cara tá lá no site realizando questão de concurso, o cara tem material de concurso e tá fazendo faculdade. Aí chega no final da faculdade, saiu da faculdade e passou. Só que ele não tem humildade de dizer que ele estudava para concurso. Agora, não me vem falar que o cara que sai de faculdade enfrenta uma prova dessa aí e passa. Não passa, a pegada é de monstro. E em faculdade pode ser público, pode ser particular. Não ensina a pegada de concurso. Seja humilde. Então chega lá e fala, eu passei sim, saí da faculdade, passei. Claro, mas eu já estudava antes, né, durante a faculdade. Assistia lá a aula do Zuc lá, umas paradas lá, né, lia lá um livro do professor Renato Brasileiro, lia Kleber Masson, né, lia Cirino, entendeu? Eu estudava, sabe, a provinha da faculdade, mas eu lia lá, sabe, informativos do STJ, STF, né, eu tirava um horário ali. Aí eu acabei a faculdade aqui e passei no concurso, mas essa parte o cara não fala. Aí você fica aí se achando que você não tem condição, porque fulano saiu da faculdade, passou em concurso, e você já acabou a faculdade e está estudando. Mas ele não fala que ele fazia um estudo específico. Para quê? Por causa da vaidade. Ele quer ser o bonzão. Aí fica lá a tia que não conhece porra nenhuma, dando conversa fora. Falando lá que deve ter ouvido aí teu primo, saiu da faculdade já passou, e você está aí estudando. Aí tu fala, tia, tudo bem. Aí você liga para ele e fala assim, parceiro, veja, dá um bizu aí, né? Esse informativozinho, né? Não, ninguém é bobo, né, pessoal? Mas é isso aí. E outra coisa, deixa a vida dos outros, se preocupa com a tua.
beleza? Tu tá aí aqui no sul, tá ralando, você tá fazendo o melhor para transformar a sua vida. E não para, não para, não para, não para, segue em frente. Hoje é mais uma etapa, beleza? A gente vai estar aí ajudando você, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Você tem que querer, né? Você tem que ter disposição, cair para dentro. Se eu que tenho dificuldade de aprender, conseguir passar num concurso, hoje até dou aula, não é isso? Eu tenho dificuldade de aprender, agora não deixa eu aprender não. Se eu aprender, eu dou aula dessa porra. Se eu aprender, eu dou aula. Eu fico aqui, né? Não, ainda não entendi, mas quando eu entendo, eu desenho em pedra de toque. Então é isso. Às vezes vocês me olham aqui falando muito, raciocinando muito rápido, e falam, pô, professor é um monstro. Não é monstro, cara. Eu estudo pra caramba aqui, ó. Vocês acham que eu vim aqui pro aulão de bobeira? Aqui, ó. Aí, ó. Vocês acham que eu vim pro aulão de bobeira? Ó, leia, ó. Tudo rabiscado. É estudo, né? Entenderam? É isso aí, pessoal. Então, né, um ânimo aí. Vamos enfrentar aquele português lá, à tarde, em matéria jurídica. Vou tentar ir em algum local de prova aí para dar um abraço em vocês, beleza? Um abraço, que Deus abençoe vocês. Vamos com tudo. Não importa o ninho, quando houver de águia. Tchau, tchau.